E aí, tudo bom com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E hoje, pessoal, a gente vai resolver as últimas 5 questões da prova de processo seletivo, feita pela Prefeitura de Turvo, um município que fica no interior de Santa Catarina, tá? Como eu falei no vídeo anteriormente, na primeira parte, eu fiz essa prova em agosto do ano passado e eu acabei sendo aprovado nesse processo, tá? E por isso achei legal trazer essa prova para cá. Mas então, na primeira parte, a gente resolveu as 5 primeiras questões dessa prova. Como a gente viu, eram questões que envolviam bastante, a Lei 8.080, e tirando essas questões de leis e de saúde pública, as questões de odonto eram bem tranquilas, tá? E agora a gente vai para a segunda parte dessa prova, onde a grande maioria das questões são mais voltadas para a odontologia. E só antes de começar esse vídeo, eu queria te lembrar que eu fiz um canal novo para dentistas e para futuros dentistas, aqueles que ainda estão na faculdade, tá, pessoal? Nesse canal, ele já tem mais de 20 vídeos e eu pretendo resolver provas e questões de concurso por lá, assim como eu faço por aqui. E também eu quero trazer aulas para aquele canal, tá? Tanto para quem está estudando para concurso, como também, para quem está estudando para uma matéria específica na faculdade. Então eu vou deixar o link para esse canal na descrição. Seria muito legal ter você estudando comigo por lá também. Mas então agora vamos para a nossa 6ª questão da nossa prova. A primeira questão desse vídeo aqui, vou deixar 10 segundos na tela. A nossa questão número 6 é uma questão de patologia bucal, uma questão bem interessante, tá? Nossa segunda questão que eu errei em toda a prova. E até hoje eu não sei se eu concordo com a resposta dela, tá? Mas então, eu vou começar pela discussão da alternativa 1 e mais pra frente a gente vai ver por que eu não concordo com o gabarito, tá? Mas a nossa primeira alternativa fala sobre a candidíase pseudomembranosa, todos os sintomas ali são corretos, tá? E eu queria só adicionar que caso a gente tenha um sangramento, depois da raspagem da lesão de cândida, isso é indicativo de que a mucosa, foi afetada por quimioterapia para o tratamento de câncer ou porque ela ainda, está afetada por um líquen plano, tá, pessoal? E também uma outra coisa que eu queria adicionar é que a candidíase, ela pode ocorrer principalmente pelo uso de antibióticos de amplo espectro, alterando a flora bacteriana bucal, ou também por uma imunossupressão. Por isso, inclusive, a candidíase costuma ser comuns em pacientes com HIV e também pacientes com leucemia, tá? Mas então, alternativa 1, corretíssima. Já a nossa alternativa 2 fala sobre periodontite ulcerativa necrosante. Esta classificação, tá, de gengivite ulcerativa necrosante, periodontite ulcerativa necrosante foi alterada recentemente, mas as provas de concurso ainda trazem a classificação antiga, tá? Porque grande parte das questões dos bancos de dados, utilizam esta classificação ainda, tá? Então é legal tu conhecer tanto a classificação nova quanto a antiga, caso tu vá para uma prova de concurso. Mas aqui, pessoal, o ponto que eu discordo da nossa alternativa é quando ele fala, que o tratamento da periodontite ulcerativa necrosante não responde, bem ao mesmo tratamento feito para a periodontite clássica, tá? Ali no final da nossa alternativa está escrito. Bom, o tratamento da periodontite ulcerativa necrosante vai envolver, claro, a eliminação do fator que está causando ela, a imunossupressão, tá? E tudo mais, mas também vai envolver raspagem, antibiótico terapia e melhora da higiene do paciente. E o tratamento para a periodontite clássica é exatamente isso. Raspagem, antibiótico terapia e melhora da higiene do paciente, tá? Então, ali, a única coisa que teria de diferente, assim, na minha opinião, tá? Na minha concepção, até li o Neville para ver se eu encontrava algo de diferente, tá? Mas a única coisa diferente, assim, seria o fator, a remoção, do fator causador, do fator imunossupressor. Porque a periodontite ulcerativa necrosante é uma condição que é uma evolução da gengivite ulcerativa necrosante, Então, a gengivite ulcerativa necrosante é uma doença que está associada principalmente à imunossupressão, E ela vai ter os sintomas
da gengivite muito exacerbados, tá? Então a gente vai ter papilas interdentais que vão estar muito inflamadas, vão estar bastante inchadas, que sangram por qualquer coisa, tá? E essas papilas, elas vão estar necrosadas, tá? Com uma característica crateriforme, né? De cratera. E além disso, essas papilas ainda vão ser cobertas por uma pseudomembrana cinzenta, tá? E daí elas ficam com uma característica acinzentada, claro, né? Por causa disso. Caso a gengivite ulcerativa necrosante não seja tratada, a gente vai ter evolução para periodontite ulcerativa necrosante, que daí envolveria todos esses sintomas que eu citei anteriormente, junto, né, daí com a perda de disserção clínica. Então, a gente vai ter também uma ampliação do mau hálito do paciente, da dor, da hemorragia, e tudo isso vai estar somado, né, com a perda dos tecidos de suporte, tá, pessoal? Então é algo aí para você ter em mente. E o tratamento vai ser aquele que eu mencionei anteriormente, tá? Então até aí eu queria pedir a sua opinião sobre o que você acha, né, sobre esse assunto. E daí a gente pode até estar discutindo esta alternativa nos comentários, tá? Mas então, segundo o nosso gabarito, a alternativa 2 também é correta. E a nossa alternativa 3 fala sobre o herpes vírus simples, tá? Então, esse vírus, pessoal, ele se manifesta, ele se divide, né, em dois tipos. Ele se divide no herpes simples vírus número 1 e no herpes simples vírus número 2. O herpes simples vírus número 1, ele vai se adaptar melhor nas regiões oral, facial e ocular, tá? E os locais mais envolvidos pelas lesões desse herpes simples vírus 1 vão ser a faringe, as regiões intraorais, os lábios, os olhos e a pele acima da cintura, tá? Já o herpes simples vírus 2, ele se transmite principalmente, né, por contato sexual, afetando principalmente a região genital. E o funcionamento do herpes simples vírus é bastante interessante, porque quando ele é transmitido, ele vai seguir pelos nervos sensitivos e vai ser transportado até os gânglios sensitivos, tá, pessoal? Onde o vírus vai ficar em estado latente, tá? E daí a gente teria ali a infecção, por exemplo, do herpes simples vírus 1. O vírus ele vai se espalhar, né, até esses gânglios. O gânglio mais afetado normalmente é o trigêmeo, tá? Então a gente tem essa fase latente desse vírus sem nenhum sintoma, mas por alguma razão, né, caso o paciente apresente aí uma alteração no sistema imune, ou ele fica um pouco mais estressado, né, isso aí também afeta o sistema imune, claro. Nesses casos a gente pode ter uma manifestação secundária do vírus, e daí nessa manifestação secundária ocorre da maneira que está descrita no nosso enunciado, né, com aquelas lesões em formato de bolha que estouram facilmente, tá? E como a manifestação dessas lesões está muito associada à imunossupressão, né? Daí, claro, a presença de uma herpes muito prolongada pode aí favorecer, né, o diagnóstico do HIV. Pode ser um fator forte para diagnóstico desta doença. Então, alternativa 3 também totalmente correta, assim como a nossa alternativa número 4, que fala sobre o sarcoma de Kaposi, tá? Então, é realmente o tumor mais comum em pacientes com HIV, tá, pessoal? E sim, o sarcoma de Kaposi pode afetar a região oral e as lesões vão ter todas as características descritas ali no nosso enunciado, tá? Então, a gente pode ter sim lesões, né, que vão ser manchas isoladas ou múltiplas, planas ou elevadas, lisas ou ulceradas, de cor vermelha, violeta ou acastanhada. E essas lesões vão estar principalmente no palato e na gengiva. Então, aqui eu só queria adicionar a minha resposta, né? Que o sarcoma de Kaposi ele vai ser principalmente causado pelo herpes vírus humano número 8. Então, esse é o vírus causador desse problema. E essa doença, esse problema vai se manifestar principalmente de 4 formas, né? Na forma clássica, endêmica, iatrogênica, associada à imunossupressão ou relacionada ao HIV, tá, pessoal? Então, a alternativa 4 também é correta e o nosso gabarito aqui é que todos os itens estão corretos, tá? Então, mais uma vez, eu peço a sua opinião aí para a gente estar discutindo a nossa alternativa número 2. E agora vamos para a nossa segunda questão desse dia aqui, a 7ª questão desta prova, tá? Que infelizmente eu acabei errando também, mas odontologia legal, ser bem sincero com vocês, não é muito a minha praia, tá, pessoal? Então, se souber a resposta para essa questão aí, eu até te dou os parabéns, tá?
Mas então eu vou deixar 10 segundos na tela e depois a gente vai para a nossa resposta. Bom, pessoal, essa questão aqui eu penei bastante até para achar uma resposta para trazer aqui para vocês, né? Como eu disse, odontologia legal é algo que não é minha especialidade, não faz parte do meu dia a dia. Quando eu vi essa questão assim, eu simplesmente não fazia ideia até do que eu assinalava, mas eu consegui encontrar uma resposta legal para vocês, tá? Então, em 1884, o Conselho Americano de Odontologia Forense estabeleceu diretrizes para análise de marcas de mordida. Isso foi revisado através de vários seminários, tá? Essas diretrizes, principalmente em seminários que ocorreram no ano de 1995, tá? Onde foram criadas uma revisão dessas diretrizes e daí o processo de descrição, coleta de prova do suspeito e da vítima, tudo isso foi padronizado, tá, pessoal? Então, hoje, a análise de marcas de mordida passa por algumas etapas. Eu não vou entrar em detalhes, mas eu vou citar elas aqui, tá? Então, essas análises de marca de mordida passam por um exame da vítima e do suspeito, por fotografias, por evidências na saliva, por moldagens e modelos de estudo da lesão e também por amostras do tecido, tá, pessoal? Então, eu fui encontrar tudo isso no livro de patologia oral do Neville, tá? Com certeza foi aí que o autor se baseou para fazer essa questão. E aqui a gente tem um quadro falando das alterações clínicas e histopatológicas, né, que a gente pode usar para monitorar, né, o tempo com que uma marca de mordida foi feita, tá? Então, se essa marca de mordida foi feita em um período de 4 a 8 horas, a gente vai ter a presença de vários leucócitos polimorfonucleares periféricos. Se essa lesão foi feita em um período de até 12 horas, a gente vai ter a presença, né, predominante de leucócitos polimorfonucleares. Se a lesão foi feita entre 16 e 24 horas, a gente vai ter um pico de macrófilos. Se essa lesão foi feita de 24 a 36 horas, a gente vai ter o pico de leucócitos polimorfonucleares. Então a nossa questão aqui, ela pergunta, né, qual que é o infiltrado celular, representa o tempo decorrido de 16 a 24 horas, e a nossa resposta correta é a letra B, o pico de macrófagos, tá, pessoal? Então aí, ó, anote aí, né, essa tabela aqui para saber qual é o infiltrado celular mais predominante, né? Para ti não cair mais nessas questões como eu caí, né? Vai saber aí se na tua prova isso também não pode ser cobrado, tá, pessoal? Mas então, alternativa correta, letra B. Vamos para a terceira questão deste vídeo aqui. Bom, pessoal, a nossa terceira questão deste vídeo aqui, a questão 18 da prova, tá? Ela fala sobre direitos e deveres do cirurgião dentista. Eu bati bastante nesse ponto sobre assuntos importantes de leis e saúde pública que tu deve conhecer, e esse daqui, né, a diferença entre direitos e deveres é algo que tu também tem que ter em mente, tá? Então é algo extremamente importante. Então, o direito é algo que o cirurgião dentista ele tem o direito de fazer, né? Caso ele faça isso, ele vai ser defendido pelo Conselho Federal. Já os deveres é algo que o cirurgião dentista ele deve fazer, né, para que ele exerça a sua profissão com ética, tá, pessoal? Então aqui na nossa questão a gente tem as opções 1, 2 e 3 como direitos do cirurgião dentista. Então o cirurgião dentista ele tem o direito de diagnosticar, planejar, executar tratamentos com liberdade de convicção. Ele vai ter o direito de guardar sigilo a respeito das informações adquiridas no desempenho das suas funções. Então, se alguém chegar ali e pedir para ele, por exemplo, dados referentes a um determinado paciente, o dentista tem o direito de guardar sigilo sobre isso, tá? Então, isso aí está descrito no Código de Ética também, assim como, né, a contratação de serviços de outros profissionais da odontologia por escrito, tá, pessoal? Um outro ponto que está na parte dos direitos do cirurgião dentista, né, é que ele pode se recusar a exercer a profissão em âmbito público ou privado, onde as condições de trabalho não sejam dignas. E a nossa alternativa 4, né, fala que ele pode se recusar a exercer a profissão no âmbito público ou privado em locais onde as condições de trabalho sejam dignas, tá, pessoal? Então,
A nossa alternativa número 4 meio que inverteu um negócio aí, e por isso ela está incorreta, e a resposta para a nossa questão vai ser a letra A, tá? Então aqui eu vou deixar até agora na tela, né, alguns direitos aqui para vocês. Eu vou deixar todos os direitos, né, para vocês. Então, se tu quiser, tu pode pausar o vídeo e ler melhor quais são esses direitos, tá? Tu pode até estar anotando isso no teu material. E além disso também a gente vai ter os deveres, né? Aqui eu não vou deixar todos os deveres porque é uma lista gigante, tá? Mas os mais importantes eu vou citar aqui para vocês. Os mais importantes são os deveres número 1, 2, 5, 7 e 13, tá? O 13 inclusive fala sobre a mercantilização da odontologia, isso é algo bem clássico aí de estar sendo cobrado nas provas de concurso. Mas então, resposta correta para a nossa questão, letra A. Vamos para a penúltima questão deste vídeo aqui. Esta questão, pessoal, é uma questão que oferece poucos dados para a gente. Então, para que tu consiga responder ela, tu tem que ter uma noção de que a articaína é um anestésico que ele é usado na odontologia, né, na concentração de 4%. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que em 1 ml de solução anestésica, a gente vai ter 40 miligramas de articaína. Como um tubete tem 1,8 ml, a gente simplesmente faz uma regra de 3, como inclusive está aparecendo aí na sua tela, tá? Então a gente chega num total aí de 72 miligramas de articaína em um tubete anestésico. Então eu vou terminar essa resposta por aqui, eu não vou estender ela, tá? Eu não quero entrar em detalhes como que é feito o cálculo da dose máxima anestésica, porque senão isso aqui vai ficar gigante, tá? Mas caso tu queira, tu encontra um vídeo, né, no meu novo canal falando só sobre o cálculo de dose máxima. Inclusive eu vou deixar esse vídeo com um link na descrição, caso tu queira se aprofundar nesse assunto, né, aprender como é feito esse cálculo. Mas então, resposta para a nossa questão, a letra C. Vamos agora, né, para a nossa questão número 20, a quinta questão desse vídeo aqui, 10 segundos na tela. Então a nossa última questão pede qual que é o padrão histológico mais comum do ameloblastoma. O ameloblastoma, pessoal, ele vai ter vários padrões histológicos, tá? Mas o mais comum de todos vai ser o padrão folicular eplexiforme. Então, assim, antes de entrar nesses detalhes, né, eu queria falar que se tu fosse escolher 3 patologias de todo o livro de patologia oral do Neville para estudar, eu escolheria o carcinoma espinocelular, o cisto dentígero e o ameloblastoma. Então são 3 assuntos aí que quando a patologia bucal é cobrada, um desses 3 assuntos é quase certo. Então, para a resposta da nossa questão, para não acabar esse vídeo aqui, né, só respondendo a letra A, eu vou falar um pouquinho sobre ameloblastoma. Então, o ameloblastoma é um tumor odontogênico clinicamente significativo, mais comum, pessoal. A frequência do ameloblastoma vai se igualar à frequência combinada de todos os outros tumores odontogênicos, excluindo os odontomas. Além disso, algo que é bastante cobrado em concurso também é que os ameloblastomas são tumores de origem epitelial odontogênica, tá? Esses tumores eles vão ser de crescimento lento, localmente invasivos, eles vão apresentar um curso benigno na maioria dos casos. Eles podem apresentar 3 diferentes características, né, situações clínico-radiográficas. Então, o ameloblastoma ele pode ser sólido convencional ou multicístico, em 86% dos casos, unicístico em cerca de 13% dos casos e periférico ou extraósseo em cerca de 1% dos casos, tá, pessoal? Então, o ameloblastoma ele é encontrado em pacientes de uma ampla faixa etária, ele vai ser raro em crianças com menos de 10 anos e incomum em pessoas de 10 a 19 anos, tá, pessoal? Então, o ameloblastoma é um tumor que ele é mais comum na terceira e na sétima décadas de vida. E algo muito importante, que também é muito cobrado em prova de concurso, é que cerca de 80 a 85% dos ameloblastomas convencionais vão aparecer na região de ramo e corpo de mandíbula. Cerca de 15 a 20% dos ameloblastomas daí vão ocorrer em região posterior de maxila. Inclusive, tu pode ver, né, a imagem está aparecendo na nossa tela, né, como que funciona a distribuição do ameloblastoma aí nos ossos gnáticos. Normalmente esse tumor ele se manifesta através de uma tumefação indolor
com uma expansão dos ossos gnáticos, tá? E se não for tratado, né, essa lesão pode crescer bastante até atingir uma proporção gigante, tá? Fora do comum. E dor e parestesia não são normais, mesmo nos tumores grandes, né? Por causa desse curso benigno que eu falei anteriormente. A característica radiográfica mais típica do ameloblastoma vai ser a de uma lesão radiolúcida multilocular, né? Que é aquele aspecto descrito como bolha de sabão e favos de mel. E normalmente essa lesão está associada com a reabsorção das raízes que estão próximas, né, ao tumor, tá, pessoal? Em alguns casos, os ameloblastomas sólidos, tá, eles podem se apresentar de forma unilocular, mas daí nessas situações eles vão ter bordas festonadas. Então, esse festonamento geralmente vai ser bastante irregular também. E claro, daí, né, como mencionado nas questões, os padrões folicular e plexiforme vão ser os mais comuns. Então, no padrão folicular, a gente vai ter ilhas de epitélio, que lembram o epitélio do órgão do esmalte, em meio a um tecido conjuntivo fibroso. E no padrão plexiforme, a gente vai ter cordões longos de epitélio odontogênico, tá, pessoal? Então, essas duas manifestações, a folicular e a plexiforme, vão ser as mais comuns em caso de ameloblastoma, e o tratamento para esta patologia normalmente envolve a ressecção em bloco ou a enucleação seguida de curetagem. Mas a enucleação seguida de curetagem é algo que apresenta uma recidiva considerável aí, e por isso a abordagem mais comum é a da ressecção em bloco. Mas então, para a nossa questão, resposta é letra A. Por hoje era isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado aí nos teus estudos. Qualquer coisa, qualquer dúvida, né, tu pode deixar aqui nos comentários e eu te vejo na próxima. Até mais!